Bom dia, meus irmãos em Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para, durante alguns minutos, meditarmos sobre o texto da Palavra de Deus. E nesta ocasião estaremos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, quando estaremos lendo do versículo 69 ao 70. Apenas 2 versículos desse texto que fala sobre Pedro negar a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Nem sei o que dizes. Nós vemos aqui um texto no qual Pedro nega que conhece Jesus Cristo. Nós vemos que no passado houve muitas perseguições forçando as pessoas, os crentes, a negarem Jesus Cristo, principalmente no meados do século I e no início do século II. E naquela ocasião nós nos deparamos com 2 personagens importantes para a política daquela época, que era o imperador Trajano. Inclusive foi com ele que se encerrou-se a perseguição aos cristãos, mas antes dele encerrar, ele ainda sacrificou muitos cristãos. E também foi a pedido das pessoas devido a muita morte de cristãos sendo perseguidos. E Plínio, um dos governadores das províncias de Roma, ele procurou aconselhamento em Trajano para saber como proceder em relação aos cristãos. E ele falou que seu procedimento, o Trajano falou que o seu procedimento, aliás, Plínio falando a Trajano, o imperador, que o seu procedimento era o seguinte: ele chegava e perguntava ao cristão pela primeira vez se ele rejeitava Jesus Cristo, e o cristão dizia que aceitava. Ele perguntava que se negava a Jesus Cristo. O cristão dizia que negava. Ele perguntava a segunda e terceira vez, até ver realmente que havia uma convicção. E ele comunicou a Trajano que vinha tendo esse procedimento, e quando encontrava um cristão que se negava, ou seja, negava a cultuar Roma, ao imperador romano, e continuava aceitando Jesus Cristo, ele mandava sacrificar e matar. Não como Nero. Nero foi, podemos dizer, uns 9 imperadores antes de Trajano. Então, de Nero até Trajano, certamente mudaram de imperadores diversas vezes, chegando ao ponto de ser 9 imperadores. Mas Nero foi terrível. Ele matava, queimava e botava pessoas para ser sacrificadas em arenas. Era um circo onde ele se divertia, onde os cristãos morriam. E nós vemos que no decorrer da história o processo continuou de perseguição aos cristãos. E inclusive Plínio, em comunicação com a carta a Trajano, e Trajano também responde a Plínio, dando uma resposta às suas perguntas. Ele diz que Plínio vinha agindo de acordo com deveria agir, matando os cristãos porque eles eram condenados por não negar Jesus Cristo, mas o principal motivo também era que eles se negavam a cultuar Roma. Não era só dizer, eu nego a Jesus Cristo, precisava dizer também que iria cultuar e passar realmente a cultuar o imperador como seu Deus. Então, no texto de hoje, nós nos deparamos com Pedro com medo, negando Jesus Cristo. E Pedro diz que, quando é perguntado por aquela escrava, aquela serva daquele onde estava lá no Sinédrio, ele diz que não sei nem de que está tratando. Ele falou que não sabe nem o que estava acontecendo. Depois, pela segunda vez, ele diz que não conhecia aquele homem. E terceira vez também não citou nem o nome de Jesus, citou o homem como sendo alguém desconhecido. Nós vemos também que no decorrer da história do cristianismo, no decorrer da história bíblica, alguém no passado negou Jesus Cristo. Foi Jonas. Jonas deveria ir à cidade de Nínive, negou Jesus Cristo. Não, na época ele negou a Deus. Pedro negou a Jesus Cristo e Jonas negou a Deus quando fugiu, deveria ele ir à cidade de Nínive, alertar a cidade e dizer que Deus queria perdoar aquela cidade desde que ela se remisse dos seus pecados. E aquela cidade se arrependeu dos seus pecados, foi curada e foi salva por Deus. E nós vemos que outra pessoa dentro do contexto bíblico, como foi lida agora, foi Pedro. Pedro negou a Jesus Cristo. Nós vemos que Pedro, como conhecendo mesmo Jesus Cristo, mas a partir dali ele estava preocupado consigo mesmo, com a sua vida. Nós vemos também que podemos fazer essa seguinte pergunta a nós: nego eu a Jesus Cristo? E nós vemos que os cristãos do passado negaram a Jesus Cristo pela sua vida, para ser salvos, para não morrer.
E hoje, por poucas coisas, nós negamos Jesus Cristo, pouquíssimas coisas. Jesus Cristo, em Marcos capítulo 8, versículo 34, nos deixa as seguintes palavras. Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus Cristo requer que nós nos neguemos a si mesmo. Então, nós podemos concluir que se nós não nos negarmos a nós mesmos, na verdade estamos negando a Jesus Cristo. Quando nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós também estamos negando a Deus. Então há a necessidade de nós deixarmos o nosso egocêntrico, deixarmos nossa vida, o nosso primeiro lugar e buscarmos Jesus Cristo, senão estaríamos negando a Jesus Cristo. Então, dessa forma que nós procuremos não negar a Jesus Cristo, mas buscar fazer a sua vontade, que é pregar o Evangelho. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos em momentos ainda de quarentena, mas que vai se abrir um momento no qual, onde nós estaremos indo às nossas igrejas, cultuando e pregando o Evangelho da salvação. E não negando a Jesus Cristo, mas proclamando o Evangelho que salva almas. Tudo isto é no teu Filho amado Jesus. Amém.